Direto ao ponto. Com o diretor da Fundação Napoleão Hill e do Mastermind do Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti, falando sobre autoconfiança e humildade, o equilíbrio que transforma os seus resultados. Tudo bem, Bozetti? Bom dia. Tudo bem, Ricardo, Sander, Rita, Bom querido dia. Pessoal da audiência. Há uns 15 dias atrás, participei de um evento na Fiergs e quando terminei a minha palestra, uma pessoa da audiência, da plateia, me chamou e disse: Gustavo, qual é a relação entre autoconfiança e humildade? Sabe aquelas perguntas boas que nos fazem pensar e que a resposta vale $1 milhão, utilizando uma figura de linguagem aqui? Eu disse: olha, essa é uma pergunta que realmente é muito interessante. São duas grandes virtudes do ser humano e é sobre elas que eu pretendo falar agora aqui nesse comentário, porque essas duas virtudes, elas podem jogar a nossa vida lá para frente, nos impulsionar os nossos resultados, mas elas também podem ser prejudiciais se forem utilizadas de forma inadequada. Confiança. O que é autoconfiança? Autoconfiança é quando nós somos fiadores de nós mesmos, né? E a autoconfiança, ela varia muito conforme o contexto onde nós estamos inseridos. Poderíamos dar um exemplo aqui: se me colocar para fazer uma cirurgia médica, por exemplo, num hospital, eu vou ter pouquíssima autoconfiança, porque eu não conheço nada, né? Em compensação, se me colocar para fazer aquilo que eu costumeiramente faço, aquilo que eu venho me preparando há bastante tempo, eu vou me sentir mais autoconfiante, mais preparado. Eu tenho condições de assinar de fiador para mim mesmo. E a humildade, paralelo a isso, a humildade, ela em alguns momentos se confunde muito com modéstia, com simplicidade, mas humildade, na verdade, é saber que nós ainda temos algo para aprender, que nós temos uma vida para viver. E a humildade, a origem da palavra é interessante, porque ela vem do humus, né? Diz que da terra viemos e para a terra voltaremos, então nós estamos aqui de passagem. Isso significa que a pessoa humilde é aquela que consegue se colocar frequentemente numa posição de aprendizado. A autoconfiança, quando ela acontece em excesso, ela é muito prejudicial, e o excesso de autoconfiança gera duas consequências. A primeira delas é a imprudência. O ser humano que tem excesso de autoconfiança, ele fica imprudente, ele já não checa mais o que precisa ser checado, ele já não verifica mais aqueles pontos que são importantes. Imagina um piloto de avião com excesso de autoconfiança, ele provavelmente vai decolar uma aeronave sem checar todos os detalhes. Por isso a aviação também é tão protocolar. E a segunda consequência do excesso de autoconfiança é a prepotência, quando o ser humano acha que ele é melhor do que ele efetivamente é. E aí o que acontece com o excesso de autoconfiança alicerçado ou linkado com a prepotência? O ser humano acaba se colocando em evidência, e aí o seu despreparo acaba ficando aflorado e ele acaba pagando mico muitas vezes, né? E a humildade, ela é a pessoa que é humilde, não necessariamente aquela pessoa que é muito simples, né? Às vezes tem pessoas que têm uma vida muito simples e elas só têm essa vida simples, uma vida com escassez de recursos, por exemplo, pela falta de humildade. Porque a pessoa acha que sabe tudo, ela é cheia das razões e ela, em alguns momentos, está muito mais disposta a ensinar do que aprender, né? E nós sabemos que a pessoa humilde é aquela pessoa que sabe aprender na hora que for adequado. Se trouxermos, Rita, Ricardo, querido pessoal da nossa audiência, esse contexto todo para dentro do mundo corporativo, a coisa ganha mais força ainda, né? Quais são os riscos que corre o empresário sem autoconfiança? Ele está sempre correndo atrás da máquina. Por quê? Porque ele vê quem tem autoconfiança implementando melhorias na sua organização e ele não se sente encorajado ou confiante para implementar essas melhorias. Ele vê a concorrência lançando produtos, serviços inovadores e ele, por falta de autoconfiança, não lançou nada. E o mesmo acontece com a humildade, né? Tem empresário que acha que está bom o suficiente, que não tem humildade para reconhecer as suas falhas, e quem não tem humildade para reconhecer a culpa das suas falhas em si, acaba repetindo no futuro os mesmos erros do passado, justamente pela falta de humildade. E quando o empresário tem humildade, ele torna o clima mais leve, ele sabe pedir ajuda quando convém, não importa para quem, ou seja, não importa o nível hierárquico que a pessoa ocupa dentro da organização, qual função, qual cargo, não importa. O que importa é que a pessoa deva desenvolver a sua autoconfiança junto com a humildade para fazer com que as coisas andem bem.
tanto a autoconfiança quanto a humildade podem ser grandes molas propulsoras para o ser humano, assim como a falta delas ou a dose errada delas pode colocar tudo a perder. Fica a reflexão aqui, desenvolva a sua autoconfiança e a sua humildade, né? Às vezes é aquela, falando popularmente, né, a pessoa que se acha, né? Aquela pessoa que se acha e muitas vezes até pode ter o conhecimento, pode ter ali, né, algo realmente para oferecer, mas só pelo fato de demonstrar isso demais ali que se acha, já algumas pessoas já não dão muita atenção. Perfeito. E como é interessante isso, né? Porque existem as pessoas que são falsas, é o perfil do falso humilde, né? Ela tem um discurso de humildade, uma fala de humildade, mas com atitudes arrogantes, prepotentes, né? E o meu filho perguntou: pai, tu dirige bem? Eu disse: olha, filho, eu acho que eu dirijo muito bem, né? Ele: só não dá para falar isso para as outras pessoas, porque senão eles vão achar que tu te acha, né, pai? Interessante, meu filho de 10 anos, já sabendo que tem coisas que nós devemos sentir, perceber, mas que talvez não seja estratégico verbalizar, né? Demonstrar. Em compensação, outras coisas, ainda mais no mundo que tem as redes sociais aí, tem gente muito menos qualificada do que muitos de nós e que estão gritando aos 7 ventos algumas coisas tão básicas, né? E que outras pessoas que têm muita competência não fazem por falta de autoconfiança. Então, tem que tomar cuidado para fazer com que os nossos resultados sejam impactados pela consistência, né? Autoconfiança não quer dizer... autoconfiança não é barulhenta. Autoconfiança não é gritaria. Autoconfiança não é o olhar de superioridade. Autoconfiança é assinar de fiador para ti mesmo dentro daquele contexto, mostrando que você é capaz de fazer aquilo que precisa ser feito. Tem pessoas que por falta de autoconfiança não aceitam promoções. Tem pessoas que por baixa autoconfiança se mantêm estagnadas ao longo da vida, elas são super competentes. Então a autoconfiança é algo que deva ser desenvolvido. Inclusive é a 8ª lei do êxito de Napoleão Hill, e nós desenvolvemos muito essa questão da autoconfiança para mostrar que a pessoa pode exercer aquilo que ela se preparou para exercer. Ao mesmo tempo que a humildade faz com que o ser humano evolua mais rápido do que a grande média, né? Porque quem está muito mais disposto a ensinar do que a aprender, está sempre com um recipiente de conhecimento ou de capacidade cheio, né? E nós sabemos que as pessoas humildes, elas conseguem aprender com toda e qualquer situação, não importa qual seja essa situação. Não pode confundir a autoconfiança com a pessoa se achar, né, demais. Tá me faltando a palavra certa para... Mas acho que as pessoas entendem, né? O se achar ser... Arrogância. Superior. Né? Se achar superior. De superioridade. E o exemplo do Tiago, teu filho, é exatamente isso. Se tu dirige bem, tu pode achar que tu dirige bem. Mas não é tu que vai ter que falar para as pessoas que tu dirige bem, ou que tu faz uma boa palestra, ou que tu é um bom radialista, ou que tu é um bom médico. Deixa que as outras pessoas vão ver e elas vão falar. Se elas elogiarem, aceita o elogio, tá tudo certo. Não tem que te desmerecer também, né? Como Exato. Nós já falamos em outros momentos. Não sou... Não, tudo bem. Tem um comunicador aí que eu escuto volta e meia de uma outra emissora lá da capital, que ele diz: elogio eu aceito. Né? Eu aceito e deixo quieto. Né? Posso citar aqui o Maurício Saraiva, ele volta e meia fala isso. O elogio é bom e eu aceito, não tem problema. Agora, tu ficar te auto-elogiando, parece que já perde o crédito. Pô, se essa pessoa está dizendo que ela é tão boa, que ela faz isso, que ela faz aquilo, é porque talvez os outros não estão dizendo ou não estão enxergando nisso nela, que ela tem que fazer para se afirmar. Mas também tu não pode te desvalorizar. Seja confiante, acredite em ti. Tu desmerecer, tu não aceitar uma promoção, olha, sinceramente eu nunca vi na minha vida, mas tu tem mais contato com as pessoas nesse sentido aí nos treinamentos que realiza. Isso é uma coisa que na minha cabeça não consigo fazer com que entre. Tem muitas, Ricardo, tem muitas, né? Tem muitas pessoas que não aceitam porque não acreditam ser capazes de ocupar aquela função, né? E o elefante não precisa dizer que ele é grande, né? As pessoas percebem a sua grandeza, né? A mesma coisa que a pessoa que é capaz, ela não precisa ficar dizendo que ela é capaz. As pessoas percebem a sua capacidade nos pequenos detalhes, né? É lógico que em alguns momentos nós precisamos permitir que as pessoas tenham acesso a essa
capacidade, né? O que nós percebemos no mercado é que tem muitas pessoas talentosas que ficam escondidas, né? Ou que não recebem algumas oportunidades. Elas só recebem as oportunidades mediante algum tipo de proposta, algum tipo de aparecimento. A gente percebe muito isso, tanto no mundo corporativo quanto no esporte, né, Ricardo? Tu tem bastante contato com o esporte. Quantos jogadores talentosos a gente percebe que não passam pelo funil do futebol, por exemplo, porque não receberam uma oportunidade. Então, em alguns momentos, nós precisamos provocar. Esses dias eu escutava uma entrevista, uma passagem do Mateuzinho, que jogou no Grêmio durante um tempo, e aí parece que o Renato teve contato com o contrato do Mateuzinho, percebeu o salário que ele ganhava e ele disse, cara, tu tá ganhando isso, teu contrato é esse, deixa pra mim. E o Renato foi lá e conseguiu fazer uma alteração contratual para ele ganhar um valor muito maior, e ele já vinha despontando, né? Então, em alguns momentos, nós precisamos também fazer movimentos para que o nosso potencial apareça, né? A maior adversidade que nós enfrentamos no mercado de trabalho é receber uma oportunidade para mostrar o nosso trabalho. Nós estamos fazendo uma pesquisa com pessoas que são nossos clientes e com pessoas que por algum motivo não se tornaram nossos clientes, e é impressionante como as pessoas que são nossos clientes relatam, revelam que antes, quando estavam fora, quando não eram nossos clientes, elas tinham dificuldade de perceber o nosso valor. E depois que elas fazem um trabalho conosco, elas se surpreendem, né? A expectativa é muito superada, e elas disseram, como é que eu posso fazer para mostrar para as pessoas que não conhecem o trabalho de vocês o valor que vocês entregam. Então são adversidades que nós enfrentamos todos, mas com bastante humildade, priorizando a direção. Nós estamos sempre construindo, crescendo. Eu sempre digo que quem está próximo do Mastermind, da Fundação Napoleão Hill, acaba evoluindo numa velocidade mais rápida, porque essa é a matéria-prima do nosso dia a dia, né? O processo de evolução, como eu faço para melhorar, como as empresas têm feito para melhorar, como as pessoas têm feito para evoluir, para conseguir competir melhor. Eu penso que quando nós olhamos para trás e percebemos a nossa evolução, já é um grande feito, né? Não precisamos ficar mostrando para ninguém, se comparar. Nós não precisamos nos comparar com os outros, vencer os outros. Nós precisamos vencer a nós mesmos. E talvez essa seja uma boa dica. Como eu faço para me tornar hoje melhor do que eu fui ontem? Com autoconfiança e com humildade, nós conseguimos. E começando com a autoavaliação. A autoavaliação, a tomada de consciência, né? Muito bom. Obrigada, Gustavo Bozetti, diretor da Fundação Napoleão Hill e Mastermind Rio Grande do Sul.